boa noite. Hello, todos vocês aqui no nosso Facebook, aqui no nosso Instagram, aqui no nosso YouTube e também no nosso podcast, na plataforma do Spotify, que é o Dr. MP Cast, Dr. MP Cast, que é um podcast que você pode ouvir onde que você quiser, né? Na academia, no carro, etc. Muito bem, gente, eu estou aqui nessa véspera do Dia das Mães e eu queria falar para vocês sobre um negócio interessante, chama-se Mommy Makeover, que é uma expressão em inglês. As pessoas às vezes têm uma certa resistência com essa coisa de expressões em inglês, mas o mundo está cada vez mais globalizado e aí você pensa, por que não? Mas Mommy Makeover significa reconstrução da mamãe. É uma expressão meio boba e é sobre isso que a gente vai falar hoje ao som de Sweet Dreams. Quer dizer, qual é aquela mulher que passa por uma gravidez com todas as coisas legais, maravilhosas, mas também com os traumas, com a mudança no corpo, que não vai ter um sonho doce de querer reconstruir o corpo, de recuperar parte daquilo tudo que aconteceu, porque quer queira, quer não, é um trauma para uma mulher, seja ela mais jovem, menos jovem, não interessa, mas o corpo é importante para todos nós, e por que não? Por isso criaram esse termo, Mommy Makeover, e ao som de Sweet Dreams a gente vai começar, Eurythmics, só que aqui numa versão remix do DJ Dark, que eu acho bem legal. É isso aí, gente, Facebook, Instagram, YouTube e no nosso Dr. MP Cast. Muito bem, agora a gente tira o nosso Eurythmics pra gente começar a falar. Muito bem, gente, legal vocês que estão entrando, adoro vocês, muito obrigado. Sueli Paula, Cláudia Seixas, Ian Jackson Acante, aqui no Instagram, aqui no YouTube também. Muito obrigado, gente. Pois é. Então, você que está me escutando, você, claro, mulher, ou então você que sabe que a sua esposa, ela teve alterações no corpo depois da gravidez. O que acontece na gravidez? Como eu sempre falo, a gente tem que... É legal a gente relembrar o que acontece. Qual é o processo de gravidez? A gravidez nada mais é que o encharcamento, gente. A mulher passa por um encharcamento, porque vai ter que dividir a água com o feto, quer dizer, vai alimentar o feto através do sangue dela, vai precisar de água para produzir o leite. E além disso, tem um ser que está crescendo, está se desenvolvendo dentro do útero. Então o que vai acontecer? Na verdade, a gente poderia simplificar a alteração estética, e claro, porque não falar funcional no corpo da mulher em relação a mamas e abdômen, principalmente, como uma inflação. Quer dizer, a mulher ela vai passar por distensão. Basicamente é isso, distensão na pele da mama porque está produzindo leite, distensão na pele do abdômen porque está com o útero sendo desenvolvido, que está crescendo, que está empurrando as estruturas anatômicas da parede do abdômen. Quer dizer, só para a gente lembrar, a gente tem músculos na parede do abdômen, a gente tem lives sobre isso, que a gente fala sobre as plásticas de um modo geral de abdômen, lipos, etc. No nosso site é o www.musculoporto.com.br. Lá no nosso site vocês vão ver, tem um pedacinho, uma parte lá, logo na entrada, chama-se Live Magazine. Lá tem lives, gente, de tudo que vocês quiserem. Desde o ano 2020, na pandemia a gente começou a fazer, peguei o gosto, as pessoas gostam, a gente tem um feedback legal e a gente mantém. Geralmente sexta-feira, dessa vez eu deixei para hoje, porque amanhã é o Dia das Mães, e por isso estou falando sobre o Mommy Makeover. Mas é isso, gente, a mulher ela engurgita, ela vai reter líquido, ela tem um menino, uma criança, ou dois, ou três crianças, ou mais, se desenvolvendo no útero, e o útero vai crescer e vai empurrar essa parede anterior do abdômen. Então, como eu estava falando, a musculatura do abdômen ela vai sofrer uma distensão e ela vai ter um afastamento. Basicamente é isso. Então a gente vai começar com a mama. Como a gente estava falando, as mamas elas vão ficar engurgitadas. O primeiro alimento mais importante logo que o neném nasce é o leite materno. Então isso é natural em todos, obviamente, os mamíferos, né? No caso nós somos também. E aí a mãe precisa reter bastante água para produzir o leite. No início o leite é chamado de colostro, depois sim a gente chama de leite verdadeiramente. O que acontece na mama? A mama, homens e mulheres, a gente tem, eu falei isso na última live, é um saco de pele e esse saco, esse receptáculo de pele, ele é preenchido por gordura e por tecido mamário. Muito bem. Durante a gravidez, existem hormônios que estão sendo liberados na produção, então, do leite.
E essa produção é feita em ácinos, que são as divisões da nossa mama. Esses ácinos são saquinhos e ali vai ser acumulado esse leite que está sendo formado nas células desses ácinos. Acontece o quê? A mama vai engurgitando, ela vai enchendo esse tecido mamário que está ficando cheio de leite. Ele vai fazer o quê? Ele vai empurrar e comprimir a coitada da gordura. O que vai acontecer depois que você para de amamentar? Aquele bezerrinho, aquela bezerrinha parou de mamar? E aí o que vai acontecer? Os ácidos, quer dizer, o tecido mamário, ele vai esvaziar. E aí, cadê aquele volume inicial que você tinha? Ele diminui. Não é regra, ser humano não é regra, mas de um modo geral há uma diminuição. Aquele caso típico é a mama que esvazia. É exatamente isso. E além dela esvaziar, por que ela esvazia? Ué, mas o leite foi embora, por que não volta ao normal? Porque o leite, quando ele está sendo produzido e ele está sendo acumulado, esse tecido está esmagando o tecido gorduroso. E aí depois que para a amamentação, cadê o tecido gorduroso? Então fica aquela dobra de pele, aquele saco de pele, eu gosto de falar assim. Tem o tecido mamário que agora está atrofiando e a gordura diminuiu. Além disso, claro que vai depender de caso a caso, depende do tanto que aquele leite foi produzido, tanto que você tem mais gordura e menos tecido mamário, ou o contrário, quer dizer, não existem regras. Mas de um modo geral, a gordura está em menor quantidade e eu tenho uma pele distendida. E geralmente, gente, vocês sabem muito bem, essa pele foi desenvolvida. Ou seja, a mulher, depois do parto, de um modo geral, isso não é regra, pasmem, vocês sabem, tem mulheres que passam por 1, 2, 3 gravidezes e a mama não muda muito, mas sempre muda. E de um modo geral, muda muito. Então você tem uma mama que tem um excesso de pele e você tem uma mama que esvaziou. Aí como é que a gente vai arrumar? A gente vai ter que analisar. Ela não esvaziou? Muito bem, ela diminuiu o volume, eu vou ter que analisar para a gente refazer a forma da mama. Aí eu não estou falando tanto de volume, eu estou falando de forma. Devolver aquele colo, devolver aquela forma bonita, aquela, a gente chama de polo medial, aquele polo lateral, o colo e o gordo aqui embaixo, a gente vai então sentir o que você tem de tecido, vamos dizer, natural. De repente, tudo bem, esvaziou, ela diminuiu o volume, mas ainda tem tecido. E aí dá para a gente fazer uma plástica, existem técnicas, uma delas é a Aria Pitangui, que a gente faz, da escola Pitangui, tem gente que chama de pirulito, é aquela mama que a gente vai fazer um corte em torno da areola e uma vertical. Simplesmente eu vou cortar, vou tirar uma elipse, aí eu tenho aquela gordura residual com o tecido que produziu o leite, numa quantidade suficiente para que eu tenha um colo bacana. Então isso vai ser discutido lá na consulta. Você quer muito volume? Não, doutor, olha, é o seguinte, eu gosto da minha mama pequena, eu gostava antes da gravidez, ficou até bonita durante a gravidez, mas eu prefiro um volume menor. Então eu tenho tecido, muito bem, a gente vai fazer simplesmente a mastopexia, que é a gente tira a pele, a gente monta 2 pilares de gordura e a gente dá pontos, enfim, num sentido de simplificar, a gente vai dando os pontos para que aquele tecido ele suba e aí eu te devolvo um colo o melhor possível. Aí tem uma coisa legal que a gente pode associar sem falar, vocês estão vendo que eu não estou falando em prótese de mama. A gente pode fazer o enxerto de gordura na mama. Sabe por quê? Porque não é infrequente mulheres, mesmo que controlem bem a dieta, durante a gravidez, ganharem alças do amor. O que são isso? São aqueles pneuzinhos, sabe? Não há uma explicação muito assim, clara sobre isso. Mas como o útero está crescendo, existe uma migração, num certo tanto, do tecido gorduroso aqui nas laterais do abdômen e do quadril. Então, às vezes, vocês podem até pensar, é mesmo, eu não tinha pneu, depois da gravidez eu ganhei uns pneuzinhos e eu não engordei tanto. A gordura ela é moldável e ela, num certo sentido, ela migra. Então aí eu posso usar essa gordura chatinha lá do pneuzinho e injetar na sua mama. Não é legal?
Pois é, aí vem uma série de outras exceções. Tem mulheres que ganham muita pele, então não dá para fazer só o pirulito, eu preciso fazer aquele corte horizontal, como a gente falou na última live, sobre como escolher o tipo de cicatriz. Mas, em geral, é isso. Depois da gravidez, existe uma diminuição do volume geral da mama e um certo ganho de pele. Nessa conta, eu vou ter que analisar. Eu tenho tecido para montar ou eu vou precisar do silicone? Eu tenho tecido de pequena quantidade, em pequena quantidade, dá para fazer só uma vertical, ou muita quantidade eu preciso fazer o T invertido. Então é uma decisão lá na consulta. E aí, para terminar essa coisa da mama, né, no pós-parto, eu vou ter que analisar de acordo com a sua vontade, com o seu desejo, mas eu aplico a parte técnica da coisa, a gente analisa sobre o uso ou não de silicone. Mas você falou que tem tecido para... Não, eu falei que existem casos que há tecido ainda suficiente para a gente dar uma forma e até um volume legal sem botar o silicone. Mas tem casos que não. Tem casos que, inclusive, eu falo no consultório, assim, tem pacientes que falam assim para mim, olha, eu quero levantar minha mama, mas eu não quero prótese silicone. Eu dou a alternativa da gordura, mas tem mulheres que não têm gordura para injetar, mesmo que a gente sugira que ela ganhe peso, e aí a gente pode fazer uma lipo e injetar essa gordura, mas tem pacientes que não têm. E aí sabe o que a gente tem que fazer? Ser muito objetivo e dizer, me desculpa, mas se eu não colocar uma prótese, você vai ganhar cicatrizes e você vai odiar a minha cirurgia. Porque eu não vou ter um certo volume suficiente para montar a sua mama. E aí você vai voltar daqui a alguns meses, você vai dizer, escuta, eu tô com a mama vazia, a mama caída e com um T ou com um pirulito que eu não tinha. Então, a hora da consulta, eu sempre falo isso, a gente dá aula lá em Dubai, e eu sempre falo isso para os alunos, a gente tem que ser o mais claro possível com as pessoas, porque as pessoas elas têm sonhos, por isso eu botei Sweet Dreams, né? E esses sonhos têm que ser desvendados, a gente precisa tentar fazer com que ele seja, assim, esse projeto, uma realidade palpável, possível, lógica, né? Na consulta. Então é isso. De um modo geral, o que acontece no pós-parto com a gravidez? Eu perco tecido gorduroso, basicamente o gorduroso, claro que o tecido que produz leite ele vai atrofiar, mas ele está lá, quem some é a gordura. E o outro aspecto é o ganho de pele, que a gente vai ter que analisar se tira em torno da areola, vertical ou em T, e isso está lá na live de semana passada. Dá uma checada lá. E a outra parte, gente, é abdômen. Por que a gente usa essa expressão mommy makeover, reconstrução da mamãe? Porque, como eu estou dizendo, que mama e abdômen, as mamas e o abdômen, eles são os que padecem mais no processo que é maravilhoso, que, puxa, não estou desmerecendo de jeito nenhum, mas a gente está falando agora de um modo objetivo, né, naquela reconstrução, naquela reparação que é importante para a imensa maioria das mães, não é? Não estou julgando, não estou fazendo juízo de valor, eu não estou dizendo que você tem que fazer ou não tem que fazer, mas se você, e só você, hein? Não é seu marido, seu companheiro, sua companheira, que vai dar a opinião final, tem que ser você. O corpo é seu, você sabe o quanto o seu corpo é importante para tudo na sua vida, incluindo a sexualidade, incluindo a autoestima, a autoimagem. É uma série de coisas que também tem uma live sobre o aspecto psicológico na cirurgia plástica. Então, quer dizer, agora a gente está avaliando o abdômen. Como eu falei no início, o que acontece com a barriga, com o abdômen? Tem um útero que ele fica lá dentro da pelve, o útero geralmente é pequenininho, ele é virado para frente, mas quando tem uma vida se desenvolvendo ali desde a concepção, e isso é uma vida, eu sou daqueles chatos que defendo isso, a vida começa na concepção. Você só vai ter perninha e pezinho e olhinho depois de alguns meses. Cérebrozinho, coraçãozinho, existe um processo. Essa noção de que o sujeito é gente depois de X meses é da Idade Média, quando você achava que a pessoinha estava no espermatozoide. Então ela já se ligava e pof, não, isso não acontece. Começam 2 células, depois 4, 6, 8, 19, enfim,
Não quero entrar em muita polêmica, mas aquele ser humano que está se desenvolvendo, aqueles, no caso de gêmeos, eles vão gerando, claro, estão aumentando de tamanho, eles estão fazendo com que o útero também cresça. O útero desenvolve tecido, ele gera novas células para suportar aquelas duas pessoas, ou 3, ou 1, ou 15, sei lá, que estão ali dentro daquele órgão. O que vai acontecer? Para trás, a gente tem a coluna vertebral. Para os lados, a gente tem as alças do ilíaco, né, que são aquela parte do osso ilíaco que é óssea. Então, na frente não tem osso, a gente tem músculo, e é para lá que o útero vai. Na frente da nossa barriga, nós temos 2 grandes músculos, eles vão de cima a baixo. Sabe esses caras que malham e tem aqueles gominhos de exercício físico? Pois é, aqueles gominhos são parte de 2 músculos, são retos abdominais, os nomes, um do lado, um do outro. Nas laterais deles, a gente tem outros 3 músculos de cada lado. É um tal de oblíquo externo, oblíquo interno e tem o transverso. Muito bom. Disso tudo, a zona mais frágil que tem é uma parte central entre os 2 retos que a gente chama de linha alba. É exatamente aqui no meio. Aqui a gente não tem músculo, não tem ligamento, a gente tem tecido fibrótico, que não é elástico. Então, como o útero está crescendo para frente e exatamente em direção ao umbigo, lembra assim algumas meninas, principalmente na adolescência, adultas jovens, que tem muitas estrias em torno do umbigo? É porque ali no umbigo é a parte central, a gente chama da cabeça da distensão do útero. Então, essa distensão ela vai gerando, ela vai empurrando essa região e vai distendendo. Como essa zona central ela não é elástica, ela vai cedendo. É como se as fibras fossem, e isso é uma realidade, elas vão sendo esticadas. Isso chama-se diástase ou diastase. É a mesma coisa, que é aquele afastamento dos músculos. Isso é mais importante no final da gravidez, obviamente, porque é quando o útero está maior, e principalmente no pós-parto, porque os tecidos estão diminuindo, eles estão voltando uma certa anatomia, menos a zona central, porque ela não é elástica, ela vai ficar esticada. Estima-se assim, tem incidências, tem vários estudos, mas estima-se que em torno de 60% das mulheres, depois do parto, tem uma diástase ou diastase importante. O que gera isso? Gera, primeiro, um aspecto estético, que é inestético. Ninguém gosta daquela barriga globosa. Eu preciso malhar mais, mas a mulher que tinha uma barriga mais legal, mais chapada, e depois da gravidez fica com aquele globoso, que a gente chama, é um problema. E aí vem uma questão que a gente ouve muito assim no consultório, principalmente do marido, companheiros, de um modo geral. Ah, você tem que malhar. Se você malhar, isso aí volta. Não volta! Não volta! Me desculpa, seu advogado do diabo. Mas não volta, porque aquilo não é elástico e não é músculo. Ali é uma zona de tecido fibrótico que esticou. Então fica um músculo para um lado, outro para o outro lado e aquele troço lá. Então se você não opera, você não consegue ter a reaproximação dos músculos para aí sim na academia você malhar. Existem, claro, tratamentos com fisioterapia e existem também tratamentos elétricos. A gente tem um aparelho na clínica, lá em Dubai, aqui em Brasília, chama-se CM Slim. É uma corrente elétrica, é uma onda eletromagnética de alta intensidade que ajuda muito nessa tentativa de reparação de tecidos por estimulação celular, principalmente nos músculos. Isso diminui sim um certo tanto, mas infelizmente a gente não consegue toda uma reparação. Então, gente, olha, isso é uma verdade. Por mais chato que isso seja, mamães que comemoram seu dia amanhã. Se você tem uma diástase, você tem que costurar o músculo. Não tem jeito da gente ficar só fazendo exercício físico, dormindo não sei o quê, botando cinta. Aí você me fala, não, mas eu melhoro, eu ponho. Aí vai aquela coisa da diferença da biologia humana. Nem todo mundo tem uma diástase importante que você perceba, mas todo mundo tem. Ninguém fica com um menino dentro da barriga
distendendo e não há uma mínima distensão da linha alba, que é essa parte central. Não dá. O que a gente está falando aqui é a intensidade, que deixa o globoso, e aí vem a segunda parte, que é do problema da diastase ou da diástase, que são hérnias. Quem nunca viu, hoje mesmo eu vi uma amicíssima minha que mora na Espanha, ela está grávida, eu morri de rir, ela tirou uma foto da barriga dela, ela botou assim, meu umbigo ainda não saiu. Eu achei muito engraçado, porque essa coisa do umbigo sair é uma hérnia umbilical. O que é hérnia? Quando eu tenho a parede do abdômen, por exemplo, abdômen, existem hérnias em outros lugares, mas quando eu tenho uma abertura de um buraquinho na parede do abdômen, sai uma bolinha de gordura. Isso é uma hérnia. Hérnia não é exatamente uma doença, é uma manifestação de uma alteração estrutural. Então abre-se um pertúito, passa ali um pouquinho de gordura, por até aí não tem tanto problema, mas se com o passar do tempo essa hérnia vai aumentando, essa abertura vai aumentando, além da gordura pode entrar uma alça de intestino, e isso é uma urgência, precisa operar rápido. Então a diástase ou diastase dos retos abdominais depois da gravidez é uma situação que merece ser analisada e sim tratada. Porque muitas vezes a gente fica nessa de, não, imagina, isso é estética só. Não é não, gente. Quando você tem um estiramento dessa parede abdominal, você tem a possibilidade de, no futuro, essa desestrutura se acentuar, especialmente se vierem outras gravidezes. Então, basicamente, o abdômen acontece, a alteração abdominal é basicamente devida à distensão, ao crescimento daqueles moleque dentro do útero que está empurrando lá para frente o negócio, que é a parede abdominal. E aí tem que operar. O que a gente vai ter que analisar lá no consultório é que tipo de técnica que eu vou ter que fazer. Se você tem só gordura ou mais gordura, vem aquela questão, será que eu faço só uma lipo? Com essas tecnologias novas que a gente tem, por exemplo, o Body Tight, que é uma tecnologia que retrai pele, isso é muito legal. Tem também o Renuvion, que retrai pele, mas já está ficando meio fora de moda. O Body Tight está tomando todo o mercado, com todo respeito a quem pensa diferente. Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte, se você teve gravidez, você ganhou pele. Você teve desarranjo muscular. Então, de repente, a palavra lipo, ela não se encaixa muito. Porque quando eu faço lipo, eu tiro gordura. Então, eu vou fazer com que uma pele em excesso se manifeste mais. Não é infrequente a gente ver em consultório mulheres que dizem assim, olha, eu tive 1 ou 2 gravidezes e eu estava com uma gordura e o meu médico sugeriu uma lipo, eu fiz, diminuiu o volume, mas ficou uma flacidez importante que me deixou chateada. Então é um momento muito importante para os cirurgiões plásticos definirem, mesmo tendo gordura, eu não tenho mais pele e desarranjo da musculatura, de modo que não está indicado uma cirurgia para eu reparar toda a anatomia e tirar o excesso de pele? Essa é a questão. Existem casos e casos, existem pessoas que a gente chama de borderlines, quer dizer, elas estão já naquela situação de que já tem uma indicação da plástica, daqui a pouco a gente entra em detalhes sobre quais cortes, ou será que não vale a pena a gente fazer uma lipo com um mini abdômen e uma dessas tecnologias de retração de pele, por exemplo, o Body Tight? Isso é muito interessante e a gente precisa discutir. Eu vou operar uma moça, uma amiga minha, que eu gosto dela há muitos anos, já se operou comigo outras vezes e agora ela decidiu melhorar o abdômen. E a gente estava nessa discussão. Ela tem indicação de plástica de abdômen, mas ela não acha que ela esteja preparada para arcar com aquela cicatriz de fora a fora. Então a nossa discussão é, tudo bem, eu faço uma lipo de média definição, que eu não gosto daquelas de alta definição, com aqueles gominhos, eu acho aquilo muito falso. E aí a gente faz essa lipo de média definição, mais uma tecnologia para retração de pele. E aí de repente a gente vai analisar se dá para que eu costure a musculatura de cima a baixo ou não. Porque também tem uma questão aqui que a gente precisa levar em conta. Eu sou de uma escola, a Escola Pitangui, que a gente tem muita resistência com essa coisa de associar lipoaspiração naquela pele que foi descolada. Hoje está mais na moda, existem técnicas mais aprimoradas, mas existem relatos, casos publicados, assim, de casos horríveis nos anos 80, 90, em que cirurgiões tiveram resultados trágicos quando se associou a lipo na pele que foi descolada. Não é regra, existem pessoas que fazem,
mas eu sou daquele grupo que prefere não arriscar. Porque é óbvio que quanto mais trauma eu tenho na pele, maior a chance, porque a gente nunca sabe exatamente a anatomia que você tem. Nós estudamos anatomia, a gente opera há anos e tal, mas cada ser humano tem uma anatomia diferente. Se de repente você tem vasos que nutrem a sua pele, que vem mais debaixo da região inguinal, e daí eu vou lá e corto para descolar essa pele e ainda faço lipo, eu estou diminuindo o aporte sanguíneo. Ou seja, a chance dessa pele ter problema, necrose, abrir lá embaixo, aumenta. Então, eu sempre falo para as minhas pacientes assim, se você tem indicação de uma plástica de abdômen, porque tem pele sobrando, tem diástase, você teve 1, 2, 3 gravidezes, sei lá, depende do caso, e tem gordura localizada, a gente tem que analisar em que áreas eu posso fazer. Por exemplo, tem mulheres que têm gordura nos pneuzinhos, tem mulheres que têm gordura lá atrás, isso não tem problema, a gente pode associar. A questão que eu estou dizendo aqui é quando a gordura está na frente, aonde a pele foi descolada, isso eu tenho bastante resistência. E em geral eu falo que não associo, e não acho que seja exatamente tão seguro quanto se prega por aí. Por isso eu sempre tento analisar dessa forma. Vamos primeiro cortar, descolar, costurar os músculos e aí eu trago a sua pele. Você sabe por quê? Porque várias pessoas que têm gordura na parte anterior do abdômen, que você poderia fazer uma lipo, mas depois com a plástica abdominal, como a gente vai trazer para o meio e para baixo, a gente tem um estiramento dessa gordura e que você olha, você fala, nossa, você fez uma lipo? Não, eu nunca faço lipo. Mas essa tensão, essa nova tensão, ela proporciona uma percepção menor dessa gordura na frente do abdômen. E nada impede também, na minha modesta opinião, que a gente faça uma lipo depois, que não seja associada à cirurgia em si. Muito bem, garotas e garotos do meu Brasil, que eu adoro. Mummy Makeover é essa situação em que, depois de uma gravidez, 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10, que nem a minha mãe teve 10 gravidezes, eu sou o 9º. Ainda bem que ela e meu pai não tinham televisão, eles não tinham. E aí eu nasci, depois ainda veio a Marcela, que é a 10ª. E a gente teve, então, essa família grande e que amada. Mas, enfim, dependendo do número de gravidezes, sempre tem. Quanto mais gravidezes, maior alteração, maior a distensão da mama, maior a distensão da anatomia do abdômen, maior pele a gente vai ter. E aí o Mummy Makeover é isso. É a gente refazer forma de mama com retirada maior ou menor de pele, assim como no abdômen. A gente tira o excesso de pele e aí costura a musculatura. A última questão é aqui também, não é muito incomum. Que história é essa de abdômen total ou abdômen clássico e mini abdômen? A diferença é o quanto de pele que eu tenho. Não é uma mágica assim, nossa, o cirurgião que eu vou, ele é tão bonzinho, ele sempre faz o mini abdômen, ele não usa mais essas porqueiras de ficar cortando de fora a fora, não. Querida, isso não depende do cirurgião, depende de você, depende do caso. Pele em excesso real, não adianta fazer mini, aqueles cortinhos no meio, você vai ficar com umas orelhas dos lados assim, sabe? Você corta só no centro, tira um pouquinho de pele, não dá para tirar todo o excesso de pele, e aquelas orelhas dos lados, fica horroroso. Você bota um biquíni, você não sabe se põe a orelha para baixo do biquíni ou para cima do biquíni, uma para um lado, para cima, para baixo. Gente, é o óbvio do óbvio. Se você faz um teste agora, você teve 1, 2, 3 gravidezes, aí você não sabe se tem pele em excesso ou não. Senta agora, de frente para o espelho e dá uma olhadinha. Quando tem aquele blu, principalmente acima do umbigo, 99% das vezes você tem pele suficiente para ser retirada, que é o que a gente chama de abdômen clássico ou abdômen total. Lá nos Estados Unidos, lá em Dubai, eles chamam de tummy tuck, né, que é a cirurgia completa de retirada de pele com cicatriz de fora a fora. Se você não tem pele em excesso, e aí tem que ser visto lá na consulta, mas tem uma diástase, aquele afastamento de musculatura e umas gordurinhas, isso chama-se mini abdômen. Significa, eu não tenho tanta pele, eu tenho mais desarranjo abdominal, muscular e eu tenho gordura localizada. Só que a gordura não é tanta, eu posso descolar e fazer aquela lipo. Então eu posso sim fazer o tal mini, que é, nada mais é, que é um corte menor, um pouco maior que a cesárea, por exemplo. Aí eu descolo até aqui em cima e costuro a musculatura de cima a baixo. Como essa diástase ela não é tão intensa,
para uma abertura menor, a gente consegue costurar. Se essa diástase for muito intensa, primeiro, tem sim pele em excesso que dá para você operar. Segundo, quanto mais aberta é a diástase, quanto mais afastado o músculo, mais você vai aproximar. Então, mais você vai trazer pele para o meio. E aí fica um trubufu aqui no meio da sua barriga. Ou seja, indicação errada. Tinha que ser um abdômen clássico. A última coisa que eu quero falar aqui é assim. Tem, às vezes, casos que você, os cirurgiões, a gente fica na dúvida. Será que tem pele? A paciente fala para você o seguinte: ó, doutor, eu não sei se é abdômen total, não sei se é mini abdômen, não quero saber, tô te pagando, você estudou para isso, é você que sabe. O que é que eu preciso? E aí você tem aquele caso, não é aquela barriga que está lá no joelho, não, é aquele caso leve, com uma pele com uma flacidez moderada, uma elasticidade mais ou menos. E nós, mesmo depois de anos trabalhando, tem situações que a gente tem que parar um pouco para analisar e saber se tem pele em excesso suficiente para descer tudo, porque na verdade uma plástica de abdômen clássica, eu sempre brinco que é 2 em 1. Você vai melhorar seu abdômen, mas vai melhorar o pubis também. Porque, eu esqueci de falar, na gravidez, o útero, tudo bem, está empurrando o abdômen. Mas essa distensão, ela vai trazendo pele lá do pubis para cima. E quando acaba a gravidez, o neném nasce, a barriga cedeu e o pubis também. Quem que está me ouvindo que não percebeu que depois da gravidez, a genitália, sabe aquele sulco entre os dois grandes lábios, ou seja, a genitália feminina, ela meio que sumiu, porque ela caiu. Isso acontece com homens também, quando ganham peso, perdem peso, o pubis também, ele cede. Isso é muito comum na mulher pós-parto. Então, quando a gente faz uma plástica de abdômen total, a gente vai descolar aqui embaixo, corta aqui embaixo, descola até aqui em cima, costura os músculos. Aí eu pego a pele logo acima do umbigo e vou levá-la até lá no pubis. Resultado final, a gente tem uma barriga que desce e um pubis que sobe. Por isso o corte tem que ser lá embaixo, porque se você corta muito em cima, fica aquele pubis desse tamanho, com pelo e cicatriz fora do biquíni. Tem nada mais desagradável. Então, voltando um pouquinho, para os cirurgiões plásticos, às vezes, é aquele grande sacada. Será que a minha paciente tem pele que dá para chegar lá no pubis ou não? Então, na dúvida, sabe o que eu falo? Aí é uma postura pessoal. Eu sempre falo o seguinte: eu acho que você tem pele sim para chegar. Primeiro ponto, você tem um quadro suficiente, na minha modesta opinião, para indicar uma plástica total, abdômen clássico, seja o nome que for, aquele corte que vai de fora a fora, lá na marca do biquíni. Né? Tô falando de mulheres pós-parto, falando de plástica de homens, embora siga mais ou menos a mesma coisa. Mas se eu estou em dúvida, eu sempre digo o seguinte: olha, se lá no final da sua cirurgia eu perceber que a pele está um pouco tensa e eu acho que se eu forçar e levar essa pele lá para baixo, ela vai morrer, ela vai abrir, vai ficar um buraco. Então, para evitar isso, se você me permitir, eu vou fazer uma pequena incisão, um pequeno corte vertical, que vai ficar no centro do corte lá embaixo, tudo dentro do biquíni. Por que a gente fala isso? Porque se eu sempre brinco assim, pele de ser humano não é couro de gato. Se você puxa, essa pele morre. Entende? Então a gente tem que saber o limite que essa pele vai suportar ou não. Então eu prefiro agir assim. E olha, eu vou dizer para vocês, nesses 30 anos, eu acho que eu fiz essa tal de pequena cicatrizinha, sei lá, umas 15 vezes. E uma vez ela ficou um pouquinho mais longa, e ela apareceu um pouquinho do biquíni. Depois de 2 meses eu tirei mais um pouco e acabou aquela pelinha. Enfim, gente, claro que tem várias coisas, vários detalhes, né? Existem mulheres, por exemplo, no pós-parto, quer dizer, o mommy makeover, hoje a gente tem várias outras coisas. Por exemplo, mulheres têm estrias. A estria, e aí eu faço uma plástica de abdômen. Aquela pele que vai embora, todas as estrias que estavam ali, elas é claro que vão desaparecer. Mas estrias acima do umbigo, elas vão continuar. Embora bem lá embaixo, mais estendida a pele, mas elas vão continuar. E hoje a gente tem laser para estria, a gente tem tratamento para estria. Existem mulheres, por exemplo, que diminuem
a gordura do glúteo. A gente tem técnicas para refazer o glúteo também, com enxerto de gordura ou com a nossa técnica do Dubai Butt Lift, que é a injeção de produtos inabsorvíveis. A gente tem a opção do produto que é o ácido hialurônico, também é uma ótima opção. O problema é que vai desaparecer com o passar dos anos. Então, cada vez mais, aqui no Brasil e lá em Dubai, as pacientes estão preferindo para bumbum produtos inabsorvíveis, que tem toda uma segurança, e eu comentei na penúltima live, vocês checam lá. A live chama-se Posso misturar preenchedores ou não? É bem interessante essa live. Enfim, tem mulheres que vão ter, que mais? Vasinhos, a gente tem laser para tratar esses vasinhos. Tem mulheres que têm, por exemplo, flacidez, que a gente não trata só com a plástica de abdômen, mas nada impede que a gente faça um tratamento adjutório, quer dizer, complementar com essas tecnologias. E aí eu volto mais uma vez, a gente usa bastante o Bodytight, o Morpheus 8, que é uma ponteira bem bacana que a gente está associando cada vez mais. Tem mulheres, por exemplo, que desenvolvem uma mama acessória, que elas já tinham, mas durante a gravidez ela desenvolveu o tecido mamário, e aí ganha um volume, ganha pele, e aí claro que eu preciso tirar aquela pele, não é só fazer lipo. Existem várias situações, mas de um modo geral, o Mommy Makeover é essa cirurgia que a gente faz para a reconstrução da mamãe. Embora o nome é meio bobinho, mas é um jeito que a gente tem para trabalhar o que Deus gerou de maravilhoso, que é a geração de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 10 vidas, como no caso da minha mãe. É isso? Muito bem, gente. Olha, eu agradeço vocês, a companhia. Vanessa Maria Clara Castro entrou agora, Barradas Nájela, Lauriago, Dr. Gustavo Camargo, muito obrigado. Daina Diniz, Mônica Vasconcelos, aqui no Instagram. Tem pessoas que fizeram algumas perguntas, mas nós já temos 40 minutos e live muito demorada é chato. Olha, eu prometo que eu vou responder todas as perguntas. Leila Bessa, querida, loja maravilhosa aqui no Lago Sul. Doutora Patrícia Riso, que bom tê-la aqui, muito obrigado pela companhia. Rodrigo Vidar, muita gente legal. E aqui também no Facebook, a Solange Rodrigues, muito obrigado por estar aqui. Elaine Batista Rios, minha colega de faculdade, muito obrigado. É isso aí, gente. Então é isso. Mommy Makeover é a cirurgia de reconstrução, porque todo mundo tem os seus sonhos, doces sonhos, sweet dreams, ao som de Eurythmics com o DJ Doc. É isso. Se vocês tiverem perguntas, então mandem para mim aqui no Facebook, aqui no Instagram, ou então aqui no nosso YouTube. E também na Spotify, que é a plataforma de áudio, a gente tem o nosso podcast, é o Dr. NPcast. Fiquem à vontade para ouvir, se saborear com o que a gente fala. A nossa modesta opinião, não sou dono da verdade, mas é isso. Estou aqui para falar porque eu adoro o que eu faço. Feliz Dia das Mães para todas vocês no Brasil e no mundo. Adoro vocês, vivam as mulheres, vivam as mães. Muito obrigado, um abraço, tchau!